queria falar com vocês sobre a CASA. É a Comunidade de Cooperação e Aprendizagem Significativa. É uma iniciativa da Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal do Ceará. Ela reúne os docentes, discentes, novatos, veteranos, na promoção e na troca de experiências com vistas à aprendizagem coletiva para a constituição de amplo e diversificado processo de formação docente na UFC. Uma das atividades de formação promovida pela Casa UFC é a Casa de Filosofia, essa que nós estamos hoje aqui. É um espaço para o exercício do diálogo filosófico como instrumento de ampliação do discernimento racional e da formação de uma visão da totalidade. E a palestra que nós vamos trazer hoje, a Casa de Filosofia, é intitulada Dialética e Narrativa na Construção do Significado, que ela será proferida pelo professor Dr. Nilson José Machado. E eu convido agora a professora Tatiana Zilber, coordenadora da casa, para apresentar o professor Nilson. Professor Nilson José Machado é natural de Olinda, Pernambuco. E como a vida leva a gente para vários caminhos, ele foi parar em São Paulo em 1960. E nas escolhas profissionais, foi parar naquele primeiro momento no ITA, escolhendo a engenharia. Como toda escolha e mudança, se deparou com alguns questionamentos e reencaminhou sua trajetória para a matemática e se formou na USP em matemática. No mestrado, fez um caminho para a História e Filosofia da Educação na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em 1981. Se doutorou em Filosofia da Educação pela USP em 1989. E como livre docente na área de Epistemologia e Didática na Faculdade de Educação em 1994. Desde 1972, atua como docente na Universidade de São Paulo, na USP. A princípio, deu aula na matemática e na estatística e depois direcionou toda a sua carreira para a Faculdade de Educação, atuando na graduação e na pós-graduação. Por mais de 7 anos, foi chefe do Departamento de Metodologia de Ensino e Educação Comparada da USP. Coordena 2 grupos de estudo, ambos de livre frequência, que dispensam qualquer pré-requisito. Eles acontecem na Faculdade de Educação. Um deles é o Seminário de Estudo em Epistemologia e Didática, desde 1997. Um dos projetos, que é esse grupo voltado ao seminário, o professor Nilson mantém há 17 anos na USP, e o que significa não ter pré-requisito? É honrar um dos quesitos da universidade pública, que é torná-la aberta. Então, muitas vezes os professores se envolvem em programas de mestrado, doutorado, e distanciam a abertura para quem vem da fora da universidade, sem bagagem, ou sem leitura, ou sem titulação, ou sem formação. Então, essa foi uma das características assim, que mais me impressionou quando eu conheci o professor Nilson, há uns anos atrás, que era a coerência entre tudo aquilo que ele escrevia e que eu conhecia por texto, e a maneira com que ele agia como docente na universidade de renome, que tem uma trajetória, uma história, e que muitas vezes a gente transita, né? Eu lembro que a primeira inserção, quando eu fui dar aula na Universidade Federal em Minas Gerais, em 2000, 13 anos atrás, eu cheguei na porta de uma sala e a pessoa falou, espera aí. Eu fiquei quieta. Ela percebeu depois que eu era uma professora, eu não era dos alunos. E é esse comportamento que às vezes a gente vê em diferentes locais. Não é só para entrar na sala, mas para entrar no grupo, para assistir a disciplina. Então, assim, a pessoa que está aqui com você hoje, que se dispôs a sair de São Paulo hoje de manhã e voltar hoje à noite, né, e abrir um espaço na agenda, tem não só uma trajetória sólida dentro de uma universidade no Brasil, mas é uma pessoa daquelas que, se a gente tem a chance um dia de ouvir por alguns minutos, a gente pode repensar muitas coisas. E essa era uma das ideias de trazê-lo para esse espaço da casa, nesse momento. Gente, boa tarde. Agradeço essa palavra gentil da Tatiana. Amigo, quando fala de amigo, é assim, né? Eu conheci a Tati, ela estava ainda fazendo doutorado, quase que ia dizer no século passado, mas não foi no século passado, foi já nesse século, né? Mas faz tempo. E pelo trabalho dela, nunca tinha visto antes, mas pelo trabalho, eu me interessei pelo que ela estava fazendo, eu estive na banca, né? E depois a gente ficou trocando algumas figurinhas, ela ficou internacional, veio para Fortaleza e perdeu o contato mais direto com a gente, mas agora que ela refez o contato
contato para vir aqui conversar com vocês, eu fiz o possível para poder atender e estar aqui com muito prazer mesmo. Olha, o tema da nossa conversa é essencialmente assim, a questão da narrativa na construção do significado. A dialética já entra como motor, mas o tema é realmente a narrativa, né? Nisso que é um recurso absolutamente fundamental, único na construção do significado. Único. Não há dois modos de construir o significado senão por meio de uma boa história. O caipira sabe disso há muito tempo. O caipira vive de causos, né? Conta causos. E o executivo de uma multinacional, causo para ele é coisa de pobre, mas ele vive de cases. Sabe o que é um case, né? De um executivo, um case. O case da Toyota, o case de não sei o que, são causos de gestão bem sucedida que ele dá como exemplos, né? Então, contar uma boa história é absolutamente fundamental na construção do significado. Eu estou começando pelo final, que é a melhor maneira da gente garantir que vai chegar ao final. É já começar entregando o que vai fazer. Agora, vamos começar a conversar. Pode deixar, vamos ver. Olha, esse tema se liga com um monte de coisa que a gente faz na universidade em diversas áreas de pesquisa. Por exemplo, o conhecimento, que é o nosso chão, né? A gente vive uma enorme fragmentação do significado. Fragmentação do significado, a gente vê, né, no programa do vestibular, né? No final do ensino médio você olha e às vezes tem livro didático que tem um índice que precisaria de um índice para o índice. Tamanho é o grau de esmiuçamento, assim, né? Essa fragmentação que leva à perda do sentido. Você não sabe mais, está pegando um caco de conteúdo, não sabe mais o que está falando, né? A imagem mais forte atual do conhecimento, para ter acesso assim, às informações organizadas, ao conhecimento, são as redes. E aí a gente vê a tecnologia ajudando mais ainda, contribuindo mais ainda para essa sensação de fragmentação, né? Você imagina que você está andando pela rua aí, um moleque de escola está andando pela rua aí e vê um outdoor escrito assim, corpus, com U. Ele diz, pô, corpus, ele está aprendendo a falar, não é com O, como é que está com U ali, né? Aí vai para casa, entra no Google e põe assim, corpus com U e dá uma bugada. Pô, né? Aí vem Corpus Christi, habeas corpus, tudo misturado. Habeas corpus e Corpus Christi, o Google é a mesma coisa, né? Vem assim, iogurte light, academia de ginástica, tem pelo menos umas 10 por cidade que chama Corpus, né? E até na minha cidade, Olinda, na beira da praia, tem um boteco que o Google vai dizer o nome dele quando eu der uma bugada. O boteco na beira da praia, sabe como se chama? Habeas corpus. É um nome bonito para o boteco, né? Habeas corpus. O Google vai dizer assim, não seria habeas corpus, né? Porque quando a gente erra um pouquinho, ele não corrige, né? Então, tudo misturado, uma fragmentação incrível. Essa fragmentação, né, leva a uma fragmentação dos valores, o que vale, o que está muito perto do que não vale. Está tudo linkado ali, o que presta, o que não presta, o que vale muito, o que vale pouco, né? E a gente precisa cada vez mais dessa ideia de mapear, que é relevante. A rede, a imagem mais forte da rede é assim, navegar na rede. Para navegar a gente precisa cada vez mais de mapas, né? Bons mapas, é isso que a gente vem buscar na escola. Mapa já não presta hoje. Você vai na rede, para você citar hoje, você tem que dizer o dia e a hora que você viu, né? Porque amanhã já pode não estar mais lá, né? Então, na verdade, hoje o que se busca são cinemapas, quer dizer, mapas com um reloginho do tempo ali, para poder você dizer, né? Ver a hora em que está citando.
porque daqui a pouco já é outra coisa, né? Fragmentação terrível. E é esse o contexto em que surgem as narrativas, porque a informação sem narrativa, ela se perde. É como se fossem cenas isoladas, né? Cenas isoladas, eu reúno um monte de cenas muito bonitas e não dá um filme. Para ter um filme precisa ter um roteiro, né? Um roteirista, precisa ter uma narrativa, né? Então essas coisas estão tudo misturadas. Eu estou só citando assim para ver o tamanho da encrenca em que a gente está se metendo. Num outro contexto, né? O conhecimento hoje, falar do conhecimento é falar cada vez mais de gente, das pessoas, o conhecimento, a ideia de objetivação do conhecimento, ter o conhecimento como objeto aqui na minha frente. Essa gente muito séria já desistiu faz tempo, né? O conhecimento sempre terá uma dimensão subjetiva, importante, quer dizer, o conhecimento está nas pessoas, nos sujeitos, né? Polanyi é um autor interessante, Michael Polanyi, que se contrapõe ao Popper com a ideia de conhecimento objetivo. É um livro do Popper, né? Conhecimento objetivo. E a ciência ocidental é muito segue o Popper, né? Mas o Polanyi escreveu um livro que se chama Personal Knowledge. O conhecimento nunca vai poder ser objetivado assim na frente, ele está nas pessoas, né? A ideia de pessoa, eu pulo da panela, cai em fogo, porque eu digo sobre o conhecimento e falo de pessoa, e a ideia de pessoa é mais complexa que a de conhecimento, né? Mas aí a ideia de pessoa a gente associa direto à ideia de consciência. Essa é a marca de uma pessoa, né? A consciência, que é uma vontade de segundo nível, quer dizer, uma vontade de ter certas vontades e não outras vontades, né? Que a vontade só, estava conversando com o Ronaldo há pouco sobre o interesse, a vontade, a motivação dos alunos na universidade. Isso é fundamental, mas é o pontapé inicial, porque vontade qualquer bicho tem e sai por aí realizando suas vontades, né? Agora a gente precisa ter uma vontade de segundo nível, que é a marca de uma pessoa, né? Consciente, que é vontade de ter certas vontades e não outras vontades. Isso é a consciência, não é? Enquanto a gente fica só tendo vontade e realizando as vontades, a gente está num nível animal que faz parte de nós, mas que não basta para caracterizar uma pessoa, né? Aí o Damasio, o Antônio Damasio é uma pessoa médico e neuro, né? Dessas ciências cognitivas, né? Que tem trabalhado em sucessivos livros a ideia de consciência, né? O ser, o modo de ser do ser humano tem a ver com a consciência. O ser, ser e tempo é uma coisa que se mistura. Um livro importante de Heidegger se chama exatamente Ser e Tempo, o título de um grande livro do Heidegger, né? E o tempo leva a gente para a narrativa. A gente acaba por outra via caindo na narrativa. O tempo leva a gente para a narrativa. A obra mais importante sobre narrativa que a gente tem referência de praticamente todos os que falam sobre narrativa, inclusive o Brunner, a quem eu me referi há pouco, é uma obra do Paul Ricoeur chamada Tempo e Narrativa. 3 volumes importantes, Tempo e Narrativa, né? Porque no popular aqui, para contar uma história, o modo como eu encadeio as frases é que determina a história que eu conto, o modo como eu ordeno, né, no tempo as frases. Com as mesmas frases eu posso contar histórias totalmente diferentes. Vou dar um exemplo: com 2 frases só eu posso contar 2 histórias totalmente diferentes, só mudando a ordem. Quer ver? Digo assim: a economia degringolou, ponto. O presidente renunciou, ponto. Isso é uma história. Agora eu vou contar outra história.
O presidente renunciou, ponto. A economia degringolou, ponto. É outra história. Só a ordem que eu coloco as duas coisas já sugere outro tipo de implicação, é outra conversa, não é? Então, o tempo e a narrativa são duas palavras absolutamente casadas. E esse livro do Riquet, Tempo e Narrativa, é um livro importante, mas um livro muito difícil. É um livro assim, projeto de vida, a gente lendo e entrando um pouquinho outro, porque não é um livro para pegar e ler como se lê num romance. Bom, mas isso só um cenário inicial. Começando bem do chão, eu diria assim, o conhecimento, né, sempre teve a ver com narrativa. O que está havendo hoje é uma consciência maior, uma explicitação maior. Veja, gnaro não é uma palavra da língua portuguesa. No léxico não há essa palavra gnaro, mas tem o ignaro, né? Ignaro tem, né? O que é o ignaro? O ignaro é o que não conhece, não sabe de nada, né? Ignorante, né? Então, ignaro é uma palavra da língua portuguesa. Gnaro só não tem. E é justamente de gnaro que vem narrar. Narro e narrar, né? Narrar vem de conhecer. Conhecer e narrar são ideias associadas desde a origem, né? Agora, a ideia de narrativa no contexto assim de hoje, né, tecnologias e tudo, ela surge do diálogo, da dialética ou da conversa entre as ideias de cadeia e de rede, por exemplo. Cadeia e rede, quer dizer, a tecnologia é o paradigma para a rede, né? Tudo linkado, tudo ligado, tudo misturado, né? Tudo multiplamente articulado. E o encadeamento é aquela coisa cartesiana, antiga, se isso, então aquilo, se isso, então aquilo, se isso, então aquilo, seguindo uma linha assim, né? Aí hoje você diz, morte a Descartes, Descartes é coisa de velho, eu quero é a rede, eu quero ganhar a rede, né? Bom, mal ou menos, né? Porque Descartes é fundamental. Para falar aqui para vocês, eu tenho que estar encadeando, né? Senão não sai uma frase. Preparei os slides e encadeei. Se alguém disser aí, não, começa pelo último, eu vou dizer, não dá, minha sequência foi essa, eu poderia ter encadeado de outra forma, né? Então, essa aparente briga entre encadear ou se espraiar numa rede, quem resolve e faz a síntese é justamente a ideia de narrativa. Porque quem conta uma história encadeia, não é? Contar uma história é você começar a contar uma história, narrar é encadear. Mas você encadeia, não é assim, pôr todo mundo na fila e dizer esse é o primeiro, esse é o segundo. Você conta a história do seu jeito. O que você quer dar peso, você põe logo de cara, né? Você quer esconder o ouro, assim, criar suspense, tudo. Isso é narrar. Então a narrativa, se a rede expulsou a cadeia, vamos dizer assim, a cadeia retornou pela porta da narrativa. Toda narrativa é um encadeamento e retornou em grande estilo. Um filme é um encadeamento. Só que às vezes a primeira cena é a última, né? Não é uma cronologia. O encadeamento ruim era aquele que, bem assim do conselheiro Acácio, começa pelo começo, segue pelo meio e acaba no fim, né? Você faz o que é o começo, você faz o que é o meio, você faz o que é o fim, né? Mas a narrativa surge, esse casamento cadeia-rede. O tácito e o explícito é outra coisa. O conhecimento objetivo, explicitamente objetivado, fez água. O Polanyi tem uma imagem do conhecimento bonita. Polanyi, que eu me referi há pouco, para ele o conhecimento da gente é como se fosse um iceberg. Um iceberg. A pontinha que está de fora é o que a gente sabe explicitamente. Chega aqui, você me pergunta, eu respondo explicitamente. Só que isso é um pedacinho do que a gente sabe. Tem um monte de coisa que a gente sabe que não consegue pôr em palavras.
e que é conhecimento, legitimamente. É o que faz você conseguir expressar aquelas coisinhas, né? Você lê 50 livros, daí escreve um artiguinho de 2 páginas, não é? Não é regulado a entrada com a saída. Leu 50 livros, escreve 50 livros, não é assim. Mas você precisou daquela coisa de baixo para poder sustentar o que vai pôr para fora, não é? Então, vamos dizer assim, a pontinha do iceberg é o explícito. E essa parte toda de baixo é um conhecimento tácito que a gente tem, não é? A narrativa é uma combinação perfeita do explícito com o tácito. Porque, vamos dizer assim, uma narrativa, um filme, qualquer, tem uma moral da história, né? Você fala, no fundo é o seguinte, isso é o explícito. Mas você só chega a isso tendo assistido ao filme, tendo lido a história inteira, e a história é recheio, né? Qualquer história, uma peça de teatro, quando no jornal o pessoal resume a 2 linhas, né, às vezes não dá nem vontade de você ir assistir. Homem mata a mulher, bêbado, não sei o que lá. Eu vou perder tempo 2 horas assistindo isso. Mas aquilo é uma síntese, muitas vezes mal feita, né, e que é o explícito, não traduz o que é a peça ou o filme que eu vou assistir, né? Pois bem, a narrativa traz isso para o centro das atenções. A narrativa tem que ter o tácito, tem que ter a conversa, o recheio. Não há nada mais chato, não funciona. É o oposto do que a gente quer, do que alguém que não vem contar uma história para a gente, já vem contar a moral da história. É um chato. Eu vou contar uma história para vocês aqui, mas a moral da história... Não, filho, não fala moral, não seja chato. A moral a pessoa descobre, né, se a história for bem contada. O chato é o professor da moral da história, né? A narrativa então combina isso. O tecer e o mapear, quer dizer, a gente vive hoje querendo linkar, tecer, relacionar o intraescolar e o extraescolar, relacionar o conhecimento escolar com fora da escola. Aí você mistura tudo, mistura o que presta, o que não presta, o que é relevante, o que não é relevante. Então você precisa, depois que linka, por pesos, dizer isso vale muito, isso vale pouco, isso não vale nada, mapear, né? Mas o mapa é uma coisa parada. Na verdade, você usa o mapa para construir narrativas. O mapa é o convite à viagem. Agora, a narrativa é a viagem. Você precisa do mapa para poder viajar. Mas eu quero mais é viajar, não ficar vendo o mapa, né? E a narrativa, então, é um instrumento de viagem. Bom, ainda coisas assim bem gerais. Quando a gente, a respeito de qualquer assunto onde há uma novidade, né, uma coisa está surgindo, a gente consegue uma metáfora. Putz, a metáfora é uma semente de uma história, né? Quando você faz uma comparação assim, sob medida entre coisas que parece que não tem nada a ver, isso é praticamente o germe, assim, a semente de uma história, né? Para ver como que eu começo a contar a história. Porque as histórias, elas organizam as informações, você vê, do ponto de vista das informações, uma historinha como Chapeuzinho Vermelho é ridícula, ninguém iria gastar tempo lendo para criança. Do ponto de vista das informações, que informação que uma criança vai tirar ali para a vida hoje? Mas quando você olha a história inteira, tem que tirar, né? Não, mas é da história, do modo como se contou. Há um pessoal da área de ciências cognitivas, o Simon começou isso, ele foi Nobel de Economia, né? Já faleceu, que criou até uma unidade para poder a gente articular uma história, né? Quer dizer, o que seria a história átomo, ou a história molécula, ou a história módulo assim, inicial, né? E ele chamou essa narrativa unitária de chunk. Chunk, acho que tem uma ideia de uma mordida, assim, uma porção que eu dou uma mordida, né?
E empiricamente até ele viu que as historinhas que circulavam mais facilmente, empiricamente, não pergunta para quê, nem ele respondeu para quê, são historinhas que têm de 5 a 9 chunks, é 7 mais ou menos 2. Mas isso foi um resultado empírico lá do Simon, vendo o padrão ideal de história, porque também precisa ser muito bom para poder escrever um Guerra e Paz e todo mundo lê, né? Com aquelas páginas que não acabam mais, né? Mas eu digo, na sala de aula, uma história não pode ser longa demais, não pode ser curta demais. Então, até esse tipo de coisa entra na preocupação de quem trabalha seriamente sobre isso. O fato é que informações isoladas valem cada vez menos. Elas se perdem. Os jornais de ontem estão cheios de informações, hoje são lixo. Os de hoje, amanhã serão todos lixo, né? E o fato mais chocante que saiu no jornal hoje, se não tiver uma história para contar amanhã, para avivar, ele já morre e já entra o escândalo de amanhã, o crime de amanhã. Agora, quando o crime de hoje, né? Aí amanhã aparece uma outra história, aí vai inventando uma novela, aí ainda está vivo. Mas quando é a imagem pela imagem, a informação pela informação, isso se apaga, né? Se apaga, a imprensa vive disso. E muito político safado vive disso. Espera que o tempo passe e apague tudo, né? Você precisa construir uma história, linkar as coisas para poder isso permanecer na cabeça. É preciso de um roteiro e uma imagem. Quando a gente fala narrativa, uma imagem interessante é a gente pensar num filme, um padrão filme. Claro que uma história que eu conto na sala de aula é uma narrativa, né? Um caos, um case, tudo narrativa. Mas um filme é uma coisa legal para a gente pensar como uma narrativa por várias razões. Primeiro, porque um filme não é apenas verbal, a linguagem verbal, né? A palavra, não é isso? A palavra, a imagem, não é? Som, agora 3D, um monte de recursos. Então o filme, o que marca precisa ter roteiro. Precisa ter roteiro para poder definir o que vem antes, o que vem depois, né? O ápice, não sei o que, tudo isso, né? E segundo, porque, vejam, um filme, né? É muito visível no filme que, para se contar uma história, eu não tenho que fazer simplesmente um documentário. Documentário é cronológico, né? Começa contando a história na ordem, na cronologia, no tempo. Mês de janeiro aconteceu isso, mês de fevereiro aconteceu isso. Isso, quem vai assistir uma coisa assim, isso é uma chatice se não houver outras motivações, né? Um filme, a gente nem imagina um filme constituído assim. Um filme, quem dá a sequência do que vem antes, do que vem depois, é o roteirista, o diretor, não é? Organiza isso. A gente vê que a gente, como professor, quer contar uma história, então a gente tem que ter um roteiro, né? Tem que ser diretor, tem que ver o que começa falando, o que acaba falando. Quer dizer, essa engenharia, essa arquitetura, essa construção toda é do professor. Então a imagem do filme como uma... O Damasio, eu falei que é um autor, né? Tem livros publicados aí em português. Ele é português, mas mora e produz, escreve nos Estados Unidos. Essa questão da consciência, porque a gente constrói narrativa para construir valores, para formar pessoas, e a questão da consciência que está por trás. Ele tem livros, o Damasio, interessantes a respeito. O primeiro que chamou a atenção aqui entre nós é esse, O Erro de Descartes, né? Que é um livro de 96. E o erro a que o Damasio se refere, esse livro, que seria o erro de Descartes, é o de separar com muita nitidez razão de sentimento, né? Razão e sentimento. O Descartes é um padrão assim de um dualismo, uma separação nítida. Uma coisa é
o logos, outra coisa é a paixão, né? Uma coisa... E o Descartes não era um troglodita emocional, ele escreveu o discurso do método, tudo bem, que é a razão, mas ele também escreveu as paixões da alma. Então ele era bom dos dois lados, mas ele escreve sobre as paixões era para dizer como a gente não pode deixar a paixão atrapalhar a razão, né? Quer dizer, não é para ver as coisas juntas, né? Então a visão separada assim é o que o Damasio, como médico e tudo, diz: isso não dá para separar, não dá, né? Depois ele escreveu mais diretamente sobre a consciência, o mistério da consciência. Depois ele desistiu de procurar resposta para o que é isso, a consciência, na medicina. E aí ele escreveu um que é meio de filosofia, Em Busca de Spinoza. E ele diz: ó, se houver resposta boa para essa coisa do que é a consciência, eu vou achar na filosofia e não na medicina, né? E aí ele foi procurar em Spinoza. A meu ver ele não achou, né? Lendo o livro ele não achou. E agora saiu, acho que em 2011, o último livro que ele lançou, que é O Cérebro Criou a Mente. Todos estão traduzidos, tem em português, porque ele escreveu originalmente em inglês, apesar de ser português, de Portugal, né? Mas esse O Cérebro Criou a Mente, eu achava que ele ia procurar a resposta do que é a consciência em outro filósofo. Saiu de Spinoza, não deu certo, foi para outro. Mas não, ele foi para outros caminhos aí, que foi de, por exemplo, de dizer assim: não, minhoca tem consciência, minhoca tem consciência, cachorro tem consciência, só que a consciência humana é diferente, não sei o que, né? Você alargou a ideia de consciência de tal forma que minhoca tem. Estou brincando, mas é verdade, né? Quer dizer, e há uma distinção entre consciência e humana, quando antes o percurso era consciente é gente. Eu não falo de computador consciente, minhoca consciente, né? Consciência é própria do ser humano, né? Agora deu essa alargada aí. Mas o centro das atenções é a questão da consciência. Para o Damasio, né? Todos os bichos, tudo tem um self central. Self, vamos falar self, estamos pensando na pessoa, né? Pessoalidade, assim. Quer dizer, é como se o ego fosse o centro, mas só daquela parte explícita, consciente. O self inclui tudo, o consciente, o inconsciente, a pessoa inteira, né? Mas a pessoa inteira, o self original, né? Assim, proto, tem uma consciência central, ampliada, e tem a mais característica da pessoa, na visão do Damasio, que é autobiográfico, um self autobiográfico. Cada um de nós é uma história de vida, né? Nasce, proto e tudo, mas a gente se constitui construindo uma história. Quer dizer, a ideia de narrativa está forte aí, o self é autobiográfico, né? Que é o que o Bruno está retomando agora, nessa fase bem madura da vida, com a vida como uma narrativa, a própria vida de cada um de nós como uma narrativa. O Paul Ricoeur, que é um autor, referência fundamental, né, nessa questão da narrativa, o livro, a obra da vida, chama Tempo e Narrativa, são 3 volumes, bastante denso, difícil de ler. Eu colhi só algumas frasezinhas assim isoladas, só para dar uma ideia, para chamar. O livro é um livro, são 3 volumes, né? Mas para ver o papel da narrativa. Para mim, essa é bonita. Para mim, é o Ricoeur que está falando, Paul Ricoeur, filósofo francês, morreu há uns 2 anos. Para mim, o mundo é o conjunto das referências desvendadas por todo tipo de texto que eu li, compreendi e amei. Isso é o mundo. O mundo é o que eu fiz das minhas leituras, né? Mas eu li, compreendi e amei, né? Ele, quando vai caracterizar uma pessoa, ele diz: há 4 camadas na pessoa: a linguagem, a da ação. A linguagem, a da ação. A ação é o fazer com a palavra. A ação não é só fazer. Fazer qualquer bicho faz.
fazer com a palavra, que é a ação, né? Com consciência. A ação, a linguagem, a ação, a narrativa e a vida ética. A narrativa, que é a porta de entrada para o universo dos valores, e a vida ética, que é uma vida neste universo de valores. Visão que requer da pessoa. Outra frase do Riquelme: é na dimensão narrativa que se desenrola a dialética entre a mesmidade e a ipseidade. Duas palavras do vocabulário do Riquelme, mas fácil de traduzir aqui: a mesmidade e a ipseidade. Eu vou pegar o Ronaldo com 15 anos e o Ronaldo com os 35 que tem agora. Eu ia falar de mim, mas daí ia me entregar, né? Mas o Ronaldo com 15 e o Ronaldo com 35, ele não é o mesmo. Não é o mesmo. Claro, nenhum de nós, né? Mas ele é a mesma pessoa, né? Então a mesmidade tem a ver com esse congelamento, você permanecer como é. E isso, ele diz, isso não é bom, né? Esse congelamento. Mas a ipseidade, ipso é o mesmo também, mas é uma palavra mais, uma alternativa que ele diz. Eu não sou igual ao que eu era com 15 anos, mas eu sou o mesmo, no sentido de a mesma pessoa, não é? Há uma pessoa, vamos dizer assim, um fundo insubornável, aquele fundo é que sou eu. Se mexer ali, não sou mais eu, né? Interessante. Uma pessoa, nessa perspectiva, não é como uma cebola. Uma pessoa é como uma alcachofra. Vamos ver essa história agronômica aí. Uma cebola tem um conjunto de cascas. Imagine as cascas como os papéis que a gente representa na vida, né? Você já nasce representando papel e passa a vida representando papel. A Tati foi me falar e falou umas coisas, papéis. Vocês olham para a pessoa no cruzamento dos papéis, né? Mas veja, se eu pego uma pessoa e eu digo, esse papel eu tiro, esse papel eu tiro, esse papel eu tiro, vou tirando os papéis, o que sobra no final? Se a pessoa for uma cebola, sobram lágrimas, não sobra nada, né? Mas eu acho que a pessoa é uma alcachofra. Você vai tirando a pétala, tira outra, tira outra, tira outra, e o que sobra? O melhor da alcachofra, né? O miolão da alcachofra gostoso aí, né? Então, a ipseidade tem a ver com isso daí. Os papéis que representam mudam e tudo, mas no fundo há uma pessoa ali que é sempre, há uma marca pessoal em cada um de nós. Todos somos iguais como cidadãos, mas todos que estamos aqui somos diferentes como pessoas. A cidadania tem a ver com a lei. Todos são iguais perante a lei. É isso que a gente quer, pelo menos, né? Igualdade perante a lei. Mas a gente como pessoa não vive só em um universo regulado por lei. Se tudo fosse regulado por lei, a vida seria uma chatice. Muito mais, né? Do que pode parecer. Por exemplo, o gosto não é regulado por lei. Estética. Eu gosto de um quadro, a Tatiana não gosta, e daí nós conversamos sobre isso. Não tem uma lei que obrigue os dois a gostarem da mesma coisa. Aqui em Fortaleza eu não sei como dar esse exemplo, mas em São Paulo eu diria assim: tem gente que torce pelo Corinthians. A questão de gosto é um direito da pessoa. Não pode você chegar para ela e dizer, torça para um time bom e tudo, larga essa porcaria. É uma intolerância. É uma intolerância, né? Aqui no Ceará não sei dar esse exemplo. Bom, mas o fato é que nem tudo é regulado por norma. Nós somos iguais naquilo que é regulado por norma, mas nós somos diferentes numa grande parte da vida que não é regulado por norma. Religião, né? Religiosidade. Há quem acredite, quem não acredita, quem acredita nisso, quem acredita naquilo. Não é regra de maioria que resolve isso. Não põe a maioria ganha, estou fora, né? Qualquer governo sério separa essas coisas, né? Então, a mesmidade e a ipseidade.
a questão da identidade pessoal. A identidade pessoal é autobiográfica, quer dizer, autobiográfica. Eu não achei na estante para pôr ali para trazer para vocês, mas uma das frases mais interessantes do Sartre no livro As Palavras é uma autobiografia do Sartre, né? O livro As Palavras. A última frase desse livro, As Palavras, eu aposto, bom, eu não aposto não, porque aqui só tem jovem, não sei se tem alguém para me salvar, mas a última frase do As Palavras é assim: e assim eu sigo, nada no bolso, nada nas mãos. Vocês já ouviram isso? Nada no bolso, nada nas mãos, em algum lugar? Onde? A música do Caetano Veloso, né? Alegria, alegria, né? Caminhando contra o vento, sem lenço e sem documento, nada no bolso, nas mãos. É a última frase do livro do Sartre, né? E ele tem nesse livro uma frase bem assim, que nós somos a nossa história, a história que a gente constrói. Uma frase desse tipo, mas eu não achei o livro na mão para repetir. Mas a identidade é sempre autobiográfica. E isso que vale para pessoas também vale para instituições. As instituições são narrativas também. As histórias das instituições, né, são narrativas, né, que dão a identidade assim, da instituição. Então, isso para falar do Riquet e da atenção que ele dá para a narrativa. A narrativa, contar uma história, né? A grande novidade, o fato fundamental é que você numa narrativa tem o tempo da narrativa, não o tempo cronológico, né? A primeira coisa que aparece na história, a segunda coisa, né? Na história, e isso, o significado se constrói a partir da ordem que eu ponho. Se eu quero dar um outro significado, eu inverto, né? A importância, o peso. E isso é uma coisa assim, interessante de a gente ver até na etimologia, porque tempos e evos são palavras latinas que significam tempo. Só que o tempos, é o tempo do Cronos, o tempo do calendário. Cronos é grego, né? Mas o tempo latino é o tempo do calendário. Como o crono grego é o crono do calendário, né? Cronograma, né? E o evos latino, evos é daí que vem evento. Esse AE aí que se lê né? Evento. O tempo evos é o tempo dos eventos, o tempo dos acontecimentos. Você vê assim, né, as estações do ano, o casamento de não sei quem, né? É esse que dá o tempo, né? A sequência como esses eventos vão sendo registrados. Aí em grego já é kairos, que é outro tempo diferente do cronos, né? O crono é o calendáriozinho quadrado, né? E o kairos é o tempo imaginado, criado, construído, né? Em resumo, esse tempo aqui se liga muito mais diretamente com a história como disciplina. E aqui é o tempo que em inglês se distingue, o tempo da história, né? Da história assim, o history de um lado e o story do outro, né? E as duas coisas são narrativas, né? Narrativas assim, de tipos diferentes. Narrativa é contar uma história e inventar uma história, né? A tecnologia hoje, a tecnologia é fantástica, é fundamental e ótimo e nada contra quer dizer, acho que passou já muito da época de você ser contra ou a favor da tecnologia. Eu acho que isso hoje é meio sem sentido, né? Mas é preciso ver assim os limites, as possibilidades e os limites. Porque, por exemplo, essa correria, tudo que é mais rápido é melhor, eu quero mais rápido que é melhor,
o computador mais rápido que é melhor, vai devagar. É sempre assim, que tudo que você faz mais rápido é melhor, né? Por exemplo, se o seu coração estiver batendo cada vez mais rapidamente, está batendo cada vez mais rapidamente, não pense assim, eu estou tendo um upgrade, eu vou ficar agora com um chip mais rápido. Não, procure um médico, que você está tendo um infarto, aí você está tendo um piripaque. Não é? Porque não é assim que mais rápido é melhor, o ritmo é o ritmo humano, né? No caso do coração é um exemplo. Não é? Os próprios computadores hoje, você já não vê mais essa briga por um chip mais rápido que o outro. Não vê mais isso. Isso era da época do 386, 486, 586, Pentium. Hoje isso acabou. Hoje qual é a disputa de mercado? É dual core, né? 3 núcleos, 2 núcleos, 3 núcleos, 5 núcleos, né? Que é assim, você pôr vários chips para trabalhar em paralelo, né? Um faz umas coisas, outro faz outras, né? Vão acabar chegando no ser humano, né? Quer dizer, mais próximo de como funciona o ser humano, porque a gente é multicore, né? Muitos núcleos, muitos centros de interesse produzindo em paralelo, né? E o computador, até muito recentemente, era absolutamente né? Um centro, aí tinha que fazer tudo mais rápido, e ele fazia mais rápido que nós. Mas e daí, né? Então, a tecnologia, o fato é que ela mexe com o tempo, ela subverte o tempo, subverte. Na teoria do valor do Marx, do marxismo, né? O valor de uma mercadoria era calculado a partir do tempo que se gastava para produzir. Então, se um saco de arroz eu levei 4 horas para produzir, né? E um saco de milho eu levei 2 horas, então o de arroz vale o dobro do de milho, porque gastou mais tempo para produzir, né? Toda a teoria marxista do valor se assenta no tempo gasto na produção. Isso dançou, a tecnologia acabou com isso. Hoje, o cara que faz uma tarefa, uma determinada tarefa mais rápido, ele cobra mais por isso, justamente porque ele faz mais rápido, não é? A tarefa é a mesma, ele faz bem mais rápido, ele cobra mais, menos tempo vale mais. Então há uma subversão do tempo, e se há um monte de coisa que sobreviveu da teoria marxista do valor, como por exemplo o fetiche da mercadoria, o fetichismo, né? O enfeitiçamento da mercadoria, isso está vivo pra caramba, né? Mas a ideia de contar o tempo e o valor de uma coisa pelo tempo gasto em produzir, essa desabou e desabou mesmo, né? Mas a tecnologia fragmenta o tempo, e com essa fragmentação do tempo, o tempo da tecnologia é todo picadinho, né? O tempo, você está fazendo ao mesmo tempo tantas coisas, né? Você está no computador, mas está ouvindo uma música, mas está no telefone também, e está isso, está aquilo, tudo quebrado, e você consegue prestar atenção em um monte de coisa, mas há uma fragmentação nas narrativas, as histórias são todas muito aligeiradas, né? Tudo caco de história. Eu fiz a referência ao Riquet, mas o Riquet, Tempo e Narrativa, é um livro assim, difícil, né, de se ler, vale a pena, mas difícil. Agora, o Brunner é um cara que escreve de um modo que a gente lê, entende, é professor, né? Então a temática é a mesma, e o próprio Brunner se refere o tempo todo ao Riquet, mas a gente lê o Brunner e se sente melhor, porque a gente entende, né, como professor. O Brunner escreveu entre nós aqui, ó, em 59, esse livrinho que se chama O Processo da Educação, é um livro precioso até hoje. O Processo da Educação, é lá que ele fala pela primeira vez na vida de currículo em espiral. Ah, mas isso é só uma metáfora, é só uma metáfora, mas quem fez foi ele, né, nesse livro. Depois muita gente fala de currículo em espiral, mas essa ideia de ir dando voltas cada vez mais abrangentes, né? Tá lá. E o Brunner
vem caminhando no sentido, veja esse último livro de 2004, no sentido da força das narrativas. Esse aqui, A Cultura da Educação, existe em português e é um livro que é 70% sobre a narrativa na sala de aula, a narrativa, né, na escola, na construção do significado. Esses outros dois não têm traduzido, mas é provável que logo a gente tenha. Para poder dar um exemplo mais assim, um exemplo mais da minha área. Eu sou professor de matemática, né? Da função da narrativa, da importância da narrativa. Um exemplo bem rasteirinho, mas em matemática, diria, olha, do ponto de vista da narrativa, não há nada mais parecido do que a matemática e os contos de fada. A matemática e os contos de fada. No currículo, as funções que esses dois temas desempenham são iguais, são idênticas. Vamos conversar um pouquinho sobre isso daí. Olha, expressões assim indiciárias desse paralelismo. Contar. O que significa contar? Contar tem duas acepções em todas as línguas. Contar é 1, 2, 3, 4, estou contando, né? E contar é contar uma história. Não é? É a mesma palavra. Ah, é coincidência em português. Não é. Não é coincidência. Não é? Essas duas acepções do contar, praticamente em todas as línguas a gente tem. Eu vou falar um pouco a respeito disso. Então, contar histórias, narrar e contar no sentido de enumerar, tem um parecido. Um professor de matemática, né, Ronaldo, começa um assunto assim, ele diz, seja A um conjunto, ou seja A um conjunto. O cara que leva um conto de fada para a escola com a criança diz assim, era uma vez. Qual é a diferença? Nos dois casos você está dizendo assim, ó, entre no meu jogo, senão dança. Se você vai contar uma história, diz assim, era uma vez, um menino diz assim, não era nada. Mas como não era, meu? Era uma vez, não era. Ou você fala assim, 3 porquinhos estavam conversando, e o porco não fala. Pô, não entra no meu jogo, então não rola nada. O professor de matemática, ele seja um conjunto, ele tem as regras do jogo dele, na matemática porco fala. Bom, mas então faz de conta, era uma vez, e a história infantil acaba sempre assim, foram felizes para sempre. Na matemática, onde é que tal e foram felizes para sempre? CQD. CQD é o fomos felizes para sempre, né? Que é assim, como queríamos demonstrar, demonstramos e fique quieto aí, né? Bom, mas há um paralelismo e essas expressões são só indícios desse paralelismo, né? Na verdade, há fundamento para esse paralelismo. Vejam, fairy tale, que é conto de fadas, tale, né? Conto de fadas, fairy. Então, o tale, veja de onde vem o tale em inglês, né? Tal, o tale vem de tal. Esse tal, eu não sei pronunciar, não sei, mas é tal. O zal, que está ali em alemão, quem fala alemão, tem Tzinho desse pronunciar o Z, né? O zal. Zal em alemão é número. Zal é número. Quando a gente em matemática dá aula escreve assim, seja Z o conjunto dos inteiros, não é assim? Z é o conjunto dos inteiros. Por que Z
conjunto dos inteiros. Tem gente que passa a vida achando que é o conjunto dos inteiros, por isso que é Z. Mas na verdade o Z do conjunto dos inteiros é o Z do inteiro em alemão, né? Do número em alemão, que é Z, né? Zahlen aqui é enumerar, e olha o que é narrar, é Zahlen. Mas esse tal de teio, de contos, né? Tem origem no número, não é por acaso. Em alemão isso é número, isso é enumerar, isso é narrar. Agora, o número em holandês tem o tal, tem o G aqui na frente, mas tem o tal. Em sueco tem o tal, em dinamarquês tem o tal. Esse tal aparece em diversas línguas, que é o que vai dar origem ao conto e o contar dos contos de fada, não é? Claro que em alemão também tem essa palavra número aí, que é número de um modo geral, mas o número na contagem, quer dizer, o número inteiro, é usado. Mas entrando no conteúdo mesmo, por que a matemática parece um conto de fada? Ou a função que desempenha no currículo é exatamente a função do conto de fada. Por quê? Pelo seguinte, razão mais forte. Os contos de fadas têm um caráter binário. Conto de fada é assim: há o bem e há o mal, há o herói e há o bandido, há a bruxa e há a fada, há o certo e há o errado, não tem meio termo. Isso é um conto de fada, não é? Ultimamente tem passado uns filmes aí que devia ser proibido para criança. Passou um assim que é Deu a Louca no Chapeuzinho, alguém viu? Devia ser proibido para criança, porque você tem um lobo que não é sem vergonha, um lobo que é bonzinho, uma vovó que é meio sacana, isso pode, pô. Subverte a cabeça da criança, né? Ou a menina do não sei o que vermelho, da capa vermelha. São as histórias que mexem com esse binário. Então são divertidas para quem já viu a história original, porque mistura tudo, né? Mas sinceramente não devia ser história para criança, né? Porque a criança é que precisa, para começar. A criança, as primeiras palavras que ela aprende são sim e não. Ela vai fazer uma coisa e o pai ou a mãe diz não, né? E o sim e o não é a primeira opção dela, e ela é boa nisso. Então você não pode chegar com uma criança numa situação concreta e dizer assim: você é a favor ou contra a eutanásia? Muito complexo isso, gente. Você conta uma história de bem e do mal, em que ela tem que tomar uma posição, aí ela escolhe, né? E escolhe com convicção. É fácil estar do lado do bem, né? Não é isso? Então as histórias infantis são binárias. Isso é fundamental para criar referências, para construir um quadro de valores. Cada um de nós passou por isso, né? Claro que a vida não é um conto de fadas, mas você não pode começar com uma criança pela vida em sentido pleno, não é? É complexo demais. Por outro lado, se na vida em sentido pleno, no discurso político, não é? Nas relações interpessoais, se você reduz tudo a um sim ou não, você está infantilizando a discussão. No discurso político, né? Não, esse é do bem, aquele é do mal. Pô, transformando isso numa conversa de criança, não é? Dizer que está infantilizando não é xingar, é dizer, olha, é assim que as crianças pensam, né? Então, mas a criança precisa no início dessa nitidez. Muita gente diz que teste não é bom para criança. Teste, múltipla escolha. E realmente, múltipla escolha é ruim, faz mal, né? A criança nem dá muita bola, porque você põe 5 alternativas, ela lê a primeira e já se satisfaz, está errado ou está certo. Ela não vai ver as 5, escolher e não sei o que, não, ela, né? É um papum, sim ou não. Então não funciona teste múltipla alternativa com criança. Mas teste só V ou F
É tudo de bom. Pode trabalhar com a criança para você ver. Só duas alternativas, só certo ou errado. Ou variações disso, ou por exemplo, para associar uma coluna a outra coluna, né? Associe um elemento dessa coluna com um elemento daquela, que é só um com um. Criança se dá bem nesses testes muito bem, criança é muito pequena, fundamental, né? Enquanto o caráter binário se mantém, ela vai bem. Agora depois fica muito difícil, né? Para quem está começando. Mas isso é importante para criar um repertório de posições, né? E a matemática? A matemática não é assim também? A matemática é assim também, se a gente parar para pensar. Gente, isso é verdadeiro ou é falso? Em história, vamos falar assim, em história. A Revolução Francesa foi do bem ou do mal? Foi uma coisa boa ou uma coisa ruim? Vamos infantilizar mesmo a discussão. É do bem ou é do mal a Revolução Francesa? Não é simples responder isso, né? Liberdade, igualdade, fraternidade, isso é do bem. Pô, achei legal. Agora, o lado direito cortar a cabeça dos que estavam à esquerda numa semana, e na semana seguinte os da esquerda cortar a cabeça dos que estavam à direita, isso já não acho que foi tão bom, pelo menos para quem teve o pescoço cortado. Não é? Os métodos, os modos de articulação ou desarticulação da Revolução foram terríveis. Tanto é que 12 anos depois deles terem cortado o pescoço do rei, quem assumiu o poder? Eles cortaram o pescoço do rei, manda o rei embora, não tem mais rei aqui. E quem assumiu o poder na França 12 anos depois? Napoleão. Napoleão era mais poderoso do que o rei, pobre coitado que teve o pescoço cortado antes, né? E aí sim viram que era ter poder, né, concentrado, Napoleão, né? Então essas coisas não são muito simples de você dizer é do bem ou é do mal, está certo ou está errado, né? Agora, em matemática, na iniciação à matemática é tudo muito simples. 2 mais 3 quanto é que dá? Gente, não dá para dizer que dá 7 com margem de erro, 2 para mais ou para menos. Não pode, pô. 2 mais 3 eu tenho que dizer que dá 5 e acabou. E se a criança disser deu 6, ele está errado. Não está errado, não é 6, é 5, né? E essa nitidez que os números, a utilização dos números na fase inicial traz é fundamental. A vida não é um conto de fadas no que se refere a valores, a vida não é um conto de fadas, a vida não é matemática. Mas a gente precisa da nitidez dos contos de fada e precisa da nitidez da matemática para poder tomar posições na vida. Na vida, o bem e o mal passeiam de mãos dadas. O certo, o errado, o verdadeiro e o falso, está tudo de mão dada passeando, né? Na vida, o complicado não é tomar decisões entre o certo e o errado. Isso é fácil. Na vida, o difícil é tomar decisão entre o certo e o certo. Só que o certo numa perspectiva e o certo noutra perspectiva. Aí é que precisa, né? Mais do que um conto de fada ou mais do que a matemática. Mas a gente vai aprendendo a tomar essas decisões a partir dessas oposições binárias. Vejam vocês um exemplo prático aí. Até 1989, quando se ia dizer que a qualidade de vida num país era boa ou ruim, a qualidade de vida era julgada por um indicador. Qual era o indicador? PIB. Não, até 1989, era o PIB dividido pela população, o PIB per capita, não é? PIBão é bom, PIB baixinho é ruim, e estamos conversando. Isso é qualidade, isso é falta de qualidade. Olha, a partir de 1990, um indianozinho baixinho, magrinho, que vive por aí, vive vindo ao Brasil até, chamado Amartya Sen.
e um paquistanês que já morreu, né? Os dois criaram o IDH, não é isso? O que é o IDH? É um indicador da qualidade de vida, né? Os países aí da ONU, tem 187 países, eles põem em ordem, esse é o melhor qualidade de vida, esse é o pior, né? Agora, como é que fazem? Ter um PIB bom, mas não basta, né? Aí tem um indicador que leva em conta o PIB per capita, outro indicador que leva em consideração que a saúde, né? A expectativa de vida ao nascer. O Brasil é 73 anos, 74 anos, o Japão é 85, tem país que é 30 anos, né? E outro indicador que é relativo à educação, né? Anos de escolaridade e tudo. Então, combinam-se 3 indicadores, cada um tem o bom e o ruim. O bom e o ruim, o bom e o ruim. Faz uma conta matemática usando esses 3 indicadores e dá o IDH. A matemática dos indicadores é extremamente interessante. Eu sempre levo na aula para os alunos estudarem, para verem logaritmo, ver onde se usa essas coisinhas no cálculo desses indicadores. Mas o fato é que combinaram pelo menos 3 indicadores para poder dizer é bom ou é ruim a qualidade de vida num determinado país. E é pouco, esses 3 indicadores não bastam ainda. Nesse ano ainda não foi divulgado, de 2012, né? A gente pega isso no site do PNUD, pnud.org.br. Se puser, sai em português, se não puser, sai o site em inglês lá, mas pnud.org.br. Saem os relatórios, né? Não saiu ainda de 2012, mas eles já aprontaram, porque já vai ter assim um IDH-AD. É o que vai sair nos jornais quando sair. IDH-AD é o Índice de Desenvolvimento Humano Ajustado à Desigualdade. Para ver assim, país que tem. Tá bom, o indicador do PIB é esse, é bom. Mas como é que está distribuída a riqueza, né? Ah, tem uma bruta diferença, penaliza-se, pune não é? Expectativa de vida, a mesma coisa. Se é 73 anos, mas há faixas da população que a expectativa de vida é 40, e faixas que isso também pune, né? Então está saindo um novo IDH, é o IDH-AD, ajustado à desigualdade, né? E vai por aí, quer dizer, a vida é muito mais complicada, e se eu quero descrever, eu preciso de uma matemática também mais elaborada, né? Mas tudo começa com decisões binárias, simples, tanto na matemática, porque pibão é bom, pibinho é ruim, é uma decisão matemática. Não basta essa, eu vou combinar com outras, mas é uma decisão binária, eu tenho que fazer conta para fazer esse indicador, usar matemática e tudo, né? Matemática é elementar, não é? Então, a matemática e os contos de fada, né, começam binário, bem simples, não é? E isso vai deixando de ser binário na medida em que vai se aproximando das situações reais. A dialética que leva do binário à vida, isso a gente vai conversar aí um pouquinho. A dialética entra nisso daí, nesse caminho para se sair do binário e chegar no multifário que é a vida, né? Tanto nos valores como na matemática. Agora, quando a gente vê os contos de fada, eles têm contexto, né, gente? Conto de fada não tem contexto? Tem contexto? Nossa, a bruxa é assim, é assado, tem contexto, quer dizer, tecido, está tudo articulado direitinho. As coisas não estão jogadas, isoladas. Contexto é assim, as coisas serem apresentadas tramadas, tecidas, né? Quem vê o exame do Enem, que valoriza teoricamente essa ideia de contexto, teoricamente o Enem pôs o contexto, né, no centro das atenções. Mas eu acho que quem está fazendo a prova aí já há uns bons anos tem umas brigas com a ideia de contexto. Eu acho que quem está fazendo as provas está interpretando que contexto é a abreviatura de com muito texto. Porque uma questão com contexto é uma questão que é cheia de texto.
vezes uma coisa desnecessária. O exame de 2011, a primeira questão da prova amarela, a primeira, era assim. Falando sério. Carro de Fórmula 1, blá, 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 blá. Bruta história da Fórmula 1 e tudo, blá, blá, blá. Encheu. Aí disse assim: o comprimento de um carro de Fórmula 1 é 2,3 metros. Em milímetro vale. Essa foi a questão. Depois de contar a vida da Fórmula 1, no final dizia assim: o comprimento do carro é 2,3 metros, quanto é isso em milímetro? Ora, bolas, isso não é contexto, isso é encher linguiça. Isso é nariz de cera. Eu tenho uma neta que está no ensino médio, vai fazer o Enem, e o professor da escola dela disse para ela uma coisa, aí ela falou: vô, olha que o professor falou e não sei o quê. E eu conheci o professor, eu fui me interessar para ver, né? O professor de Química deu o seguinte conselho para ela: não leia as questões do Enem. Não leia. Veja só a pergunta, que na maior parte das vezes, vendo a pergunta no final do enunciado, você já responde. Se precisar, aí você volta e lê, mas assim você ganha tempo. Eu falei: mas que barbaridade, né? Mas aí fui pegar a prova e digo: o professor está certo, ele vai fazer a menina ganhar tempo. Mas isso é uma distorção. É não saber direito o que é contexto. Não há nada mais dependente de contexto do que piada. Você contar uma piada fora de contexto não funciona, ninguém ri. Agora está uma onda danada de levar o humorista cearense para o Faustão e tudo, não está? Ontem mesmo teve. Então, é claro que eles têm que escolher as piadas que vão contar, porque se eles contarem lá as piadas do contexto cearense, ninguém vai vir lá. Ninguém sabe do que eles estão falando, não é? Então, piada é extremamente dependente do contexto, certo? Tudo bem. Quais são as melhores piadas que mais funcionam? São as mais curtas. Eu recebo, cada um de nós recebe por dia, né, Tatiana? Quantas piadinhas aí? Tem piadinha de 2 páginas, eu vou ler aquilo, eu delete, jogo fora uma vez. Eu vou ler uma piada de 2 páginas, né? Agora vem umas curtinhas assim, 2 linhas, 3 linhas, um negócio tão agudo que aí ele começa a mandar dos amigos e tudo, né? Não é? Piada boa é piada curta, né? Enrolou. E questão boa não pode ser questão também que tem texto sobrando assim para... Tem que ter narrativa, mas a narrativa não é supérflua, né? É uma coisa constitutiva da questão, para dar contexto. Então, os contos de fadas têm contexto, só que esses contextos são ficcionais. Quer dizer, ficção, imaginação, né? Mas tem contexto. Só que contexto não quer dizer coisa prática. Contexto não quer dizer aplicável. Quer dizer que as coisas estão tramadas, né? Estão tecidas, entramadas, né? A matemática também é igualzinha. Tem contexto. As abstrações matemáticas têm contexto. Elas são ensinadas, podem ser ensinadas com contexto, ainda que esse tecido não seja uma aplicação prática. Não precisa ser uma aplicação prática, não é? Não dá para fazer linha direta de contexto é ter muito texto, e não dá para fazer linha direta com contexto quer dizer aplicação prática, não é? O contexto leva a gente imediatamente para o fato. Fato é particípio passado do verbo fazer. Facto, antigamente. Facto é o que já está feito. Então é bom quando você vê uma coisa e associa a algo que já existe, que eu sei que existe. Isso é muito bom. Mas não pode ser só isso. Se resumir ao fato é fatalismo, literalmente. A gente quer o fato, mas a gente adora um ficto. Ficto não é uma palavra que a gente usa, mas ficção é, né? Quem não gosta de ficção? E o ficto, a ficção, é o idealizado, o imaginado, né? O fantasiado. É uma coisa abstrata, tecida, mas abstrata. Então a matemática tem muito disso.
Muitas vezes uma criança aceita bem a abstração no conto de fada e recusa a abstração na matemática, não é? E matemática diz, isso é muito abstrato. Agora você vai contar uma historinha infantil e um animal falando com o outro e ela acha muito natural. Nunca vi um bicho falando, nunca vi um vampiro na vida, mas vê filme de vampiro aí, acha tudo bonito, não, os vampiros lá, eu nunca encontrei um vampiro na rua, espero continuar a não encontrar, mas acho divertido os filmes, né, sobre vampiros e tudo, né, nesse âmbito do ficto, né, da ficção. Bom, a unidade lógica é justamente a narrativa coerente. Os contos de fadas são narrativas, com começo, meio e fim. E os resultados que a gente ensina e apresenta de matemática, eles precisam ser narrativas também. O Teorema de Pitágoras é uma narrativa. A história do Teorema de Pitágoras, o significado do Teorema de Pitágoras, né? Quem lê aquilo ali precisa saber contar uma história. E a questão da transferência analógica, né? Da transferência a transposição de contexto, né? Você nunca conta, quer dizer, uma criança que está brincando de casinha, de dona de casa, ela não está praticando para quando for velha ser uma boa dona de casa. Ali é um jogo de papéis, é uma coisa que se resolve ali, né? E você transfere analogicamente para outros contextos e não literal. Se ela está brincando de dona de casa é porque está praticando para ser uma boa dona de casa quando crescer. Pelo amor de Deus, né? Assim também em matemática, as coisas que a gente aprende, muitas vezes, não é naquele espaço que elas mostram a utilidade, mas quando eu faço a transferência, a transposição entre contextos, não é? Seria interessante, posso desviar muito aí, mas tem uma historinha nessa transferência de contexto que eu acho que vale um desviozinho de 2 minutos. Buffon, vocês já ouviram falar do Buffon? Alguém de matemática? E tem alguém de matemática? Buffon, Conde de Buffon. Não é? O Conde de Buffon, o nome dele era Georges-Louis Leclerc. E ele era conde na França, século XVIII, 1770, né? E escrevia, e Conde de Buffon e tudo. Ele não era matemático, era naturalista. Ele escreveu obras de ciência natural, de classificação de planta, de bicho, obras que tem na Biblioteca Nacional em Paris até hoje. Uma história natural do Buffon, 16 volumes, aqueles livrões, né? E ele gostava de brincar de matemática, né? Então uma vez ele fez a seguinte brincadeira de matemática, 1770. Ele riscou linhas paralelas no chão, no papel, linhas paralelas, equidistantes, e aí ele pegou uma agulha de costura e ficou soltando. Pum, soltou a agulha em cima das linhas paralelas. As linhas estão traçadas aqui, né? Aí eu solto. Pum. Aí ele olhou, opa, a agulha caiu entre as linhas. Soltou outra vez, sem olhar. Opa, a agulha caiu em cima da linha, né? Cruzando a linha. E ficou brincando com essa besteira aí a vida toda, né? Soltou a agulha em cima das linhas 1000 vezes, viu assim, cruzou a linha 300 vezes. Aí ele disse, opa, a chance, a probabilidade de eu soltando uma agulha de um certo tamanho, de uma certa altura, cruzar a linha ali é 30%. Que bobagem, né? Bom, aí o Buffon, que gostava de matemática, fez a seguinte pergunta, falou, será que eu consigo calcular uma fórmula que me dê a chance de eu abandonando a agulha, dela cruzar a linha, sem eu ter que soltar a agulha? Né? Porque ele ficou soltando 1000 vezes para poder calcular que a chance de cruzar a linha era 30%, naquele exemplo. Ele falou, será que eu consigo prever isso, fazer uma fórmula matemática que me diga qual é a chance de a agulha cruzar a linha? Ele não era matemático e ficou brincando com isso. Brincou e descobriu uma formulinha que é fácil de demonstrar, leva tempo, não é? Mas é fácil de demonstrar, que é assim,
a probabilidade de a agulha cruzar a linha, a chance, né, porcentagem de a agulha cruzar a linha, é 2A sobre πd. 2A, A é o tamanho da agulha. πd, D é a distância entre as paralelas. E as paralelas são equidistantes. Pronto, brincadeira do Buffon. Que bobagem, né? Ficou brincando ali e descobriu essa fórmula. P é 2A sobre πd. Aí começou a se divertir. Vou prever qual é a chance de a agulha cruzar a linha. Vai cruzar tantos por cento das vezes, mudando o tamanho da agulha, né? Ficou brincando com isso. Bom, isso é brincadeira, né? 1770 era brincadeira. Em 1976, o Prêmio Nobel de Medicina foi dado para uma pessoa que usou a fórmula do Buffon para criar um aparelho de tomografia computadorizada. 200 anos depois. Como, né? A fórmula do Buffon era assim: a chance de a agulha cruzar a linha é 2A sobre πd, né? Dá para tirar o valor da agulha aí, não dá? O tamanho da agulha? O tamanho da agulha faz a conta, tira o valor do tamanho da agulha. Pois bem, desgraçado aí de um engenheiro, né? Junto com um físico, pensou assim no seguinte, ó, e criou o aparelho de tomografia computadorizada. Pensou assim: imagina que a gente tem aqui um treco dentro da cabeça, um prego, uma formação estranha aqui dentro da cabeça, um negócio desse tamanho aqui dentro da cabeça, ó. E eu quero avaliar o tamanho dessa formação estranha que está aqui. Eu quero avaliar o tamanho disso. Como é que eu faço? Jogo linhas aqui no papel, pego isso daqui, jogo em cima das linhas, vejo a chance de cruzar a linha, a chance deu tanto, e a partir daí eu calculo o tamanho desse arco, dessa agulha que está na minha cabeça. Você falou? Como é que você vai pegar essa agulha que está aí na sua cabeça? Está inacessível. O aparelho de tomografia então faz o seguinte: em vez de jogar a agulha em cima das linhas, joga as linhas em cima da agulha. Quando você põe a cabeça naquele negócio lá, que nunca ninguém aí tem que pôr, eles mandam um feixe de radiação paralela, um feixe, outro feixe, simulando a aleatoriedade nos feixes, né? Os feixes são jogados em todas as direções. E a gente tem como distinguir o feixe que cruza o objeto estranho do feixe que não cruza, porque tem uma cabeça normal como é, né? Se a cabeça estivesse normal, como é que seria a recepção? E a que cruza o estranho você nota. Isso é difícil de fazer, é fácil de falar. Difícil de fazer, por isso eles ganharam o Prêmio Nobel, né? Porque, em geral, a cabeça das pessoas não é vazia, né? Tem muita coisa aí, dependendo do feixe, é preciso um esforço para ver o que é normal e o que não é normal, né? Mas enfim, você joga 1000 feixes, aí diz assim, 300 cruzaram o objeto estranho, então a chance de cruzar o objeto estranho é tanto. Com essa chance você calcula o tamanho da agulha. E aí nasceu o aparelho de tomografia, né? Veja, é uma transferência de contexto incrível, né? Mas o tempo todo essas coisas estão acontecendo. Quem fala de 3, a coisa mais simples, o número 3, isso aqui é uma coisa que dança entre contextos. Pode ser 3 bananas, 3 abacaxis, 3 dedos, 3 agulhas, 3, tudo é 3. É o número matemático 3, né? Em qualquer contexto, tudo que pudesse ser colocado em correspondência com esses 3 dedos aqui é 3, né? A matemática vive disso. E os contos de fada, eles valem pelas transferências de contexto que possibilitam, né? Não é pela história situada que está acontecendo ali, de bicho conversando, ou de gente voando, ou de morrendo e renascendo. É isso daí. Ó, como falamos já, né? O pensamento infantil começa assim: o bem, o mal, o certo, o errado, como se a gente tivesse com a historinha perguntando para a criança: de que lado você está? Fácil de responder, né? Bom, agora isso é só o início. O passo seguinte,
nas histórias infantis, e aí teria que ver o passo seguinte em matemática e tudo, né? Mas o passo seguinte do pensamento infantil é o enfrentamento de dilemas. Na construção de valores na criança, é assim que as professoras trabalham, né? Construção de valores na criança. Começa com o bem e o mal, o certo, o errado e tudo. Chega um momento em que você cria para a criança, na progressão, cria uma situação em que há o há e há o não há. E a criança nem quer o há, nem quer o não há. Aí diz, e agora? Esse é o dilema, né? Por exemplo, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Isso é um dilema. Porque eu não quero ser comido pelo bicho. Mas não tem jeito, se eu corro ele pega, se eu fico ele pega, eu não quero nem uma coisa nem outra. E aí? Estou ferrado. Esse é o dilema, né? Para ter que pensar numa outra situação. Para uma criança você põe assim, olha, um homem está com uma mulher doente, muito doente, precisa de um remédio. Aí ele vai até a farmácia, tem um remédio lá que ele precisa para salvar a mulher dele, mas o remédio é caro, o farmacêutico não dá, ele não tem dinheiro. Aí ele diz assim, vale roubar? Eu vou roubar, mas roubar é errado, né? Mas se eu não roubar, minha mulher vai morrer. E aí, como é que eu fico, né? O dilema, né? Roubo e salva a mulher, não roubo e sou corretinho e a mulher morre, eu não quero nenhuma coisa nem outra. Não é? Aí você sai de um dilema como? Você sai de um dilema destruindo o dilema, não fazendo uma opção. Não tem como fazer opção, as duas coisas são insatisfatórias. Você rompe um dilema mostrando que aquelas duas posições não são as duas únicas possíveis. Por exemplo, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Eu digo, para aí, eu estou fora. Eu vou ficar aqui e vou levar um lero com o bicho. Vou convencer o bicho a ser vegetariano. Aí ele não me come. Pronto, é uma posição, né? Eu confio na minha lábia e eu vou convencer o bicho que uma saladinha é que é o bom. Não é? E em cada situação você imagina uma coisa que rompe as duas possibilidades. Cria uma terceira possibilidade que sempre tem ela e tem a negação dela. Então, na verdade, você sai de um dilema, né? Ou de um binário para uma situação em que tem dois. Uma coisa, a negação, outra coisa é a negação. Eu digo, se eu fizer isso é ruim, mas se eu fizer isso e você começa a combinar essas coisas. Porque na vida você vive tendo que tomar situações dilemáticas, né?